Existem dois tipos de racismo aqui no Brasil: o racismo individual e o racismo estrutural. Hoje eu quero conversar um pouquinho com vocês sobre racismo estrutural, porque eu vi muitos vídeos aqui no YouTube dizendo besteiras, dizendo asneiras sobre esse assunto, até pessoas da nossa própria cor, negros, falando contra isso, dizendo que não é uma realidade, é só uma teoria. A mestiçagem é a prova de que nós não somos estruturalmente racistas. As nossas instituições não são necessariamente racistas. Racismo estrutural. Isso não é aceito nem na sociologia, isso nem é uma teoria. Não, não é. Deus me livre, eu não acredito que existe isso. Tá maluco? Tá maluco? Coisa de louco? Agora eu vou ter o quê? Culpa branca? Eu vou viver o dia inteiro falando, nossa, eu tenho mais oportunidade que todos os meus amigos que não têm a mesma pigmentação fenotípica que eu. Porra, você tá de brincadeira? Você vive nesse mundo? Mas vamos lá, eu vou conversar com vocês hoje sobre isso. Antes eu preciso que vocês entendam que racismo individual é totalmente diferente de racismo estrutural. O que seria racismo individual? Racismo individual é quando você simplesmente faz racismo com outra pessoa. Por exemplo, você chama um negro de macaco. Ou você não tolera um negro estar na mesma posição que você e expressa isso de alguma forma. Ou você odeia a pessoa só pelo fato dela ter mais melanina na pele dela do que você, sabe? E você expressa isso de alguma forma. Isso aqui no Brasil é totalmente condenável. As pessoas não toleram a ponto das leis serem duras em relação a isso. Tipo, se você cometer esse tipo de coisa aqui no Brasil, é um crime inafiançável. Você pode ter muito dinheiro, mas se você for racista, tiver uma atitude racista aqui no Brasil, você vai ser, isso quando eu falo de atitude racista, eu falo uma atitude extrema, que não é velada como é aqui no Brasil um racismo velado, sabe? Quando você expressa o seu ódio pelo negro, sabe? Isso aqui no Brasil é um crime inafiançável, meu amigo. Você vai ser preso e vai ficar na cadeia, e vai cumprir a tua pena e vai ser punido por isso. Nossa nova colaboradora... Fala um oi, querida. Oi. Tá escurecendo a nossa loja? Tá escurecendo. Acabou a cota, tá, gente? Negrinho não entra mais. Filmava o pai dele. O pintor, de 70 anos, comentava sobre a pintura do shopping, quando uma mulher passou e ofendeu pai e filho. Uma policial apaisana e um bombeiro ajudaram a conter a mulher, que passou a agredir os dois. E é porque não fez nada e tá querendo fugir. Aí, agrediu. Tira a mão de mim! Tá com raiva? Tá com raiva porque tu é negro? Tu tá com raiva porque tu é negro? Eu não gosto de negro, a cultura deles é uma bosta. Se prestasse, eles não eram discriminados pela sociedade. Você vai lá na Praça da Sé e vê um monte de negro vendendo celular roubado na praça pública. É mentira ou verdade? Aí quer dizer que eu sou racista? Estou aqui estudando, tentando melhorar, sair fora da porra desse país que é um lixo. Vocês veem com um papo de macaco, de favela, entendeu? Eu não sou obrigado a usar droga, ficar chupando rola nas portas do banheiro público, não. Igual muitos fazem aqui. Agora, você acha que eu tô errado? Pode levar essa porcaria. Você é racista, pode ver o que quiser. Cara, eu não gosto de negro, não, cara. Então, quem gosta de macaco é o zoológico. Então, fique esperto, tá? Tá? Com certeza. Mas eu sou. É maluquice pensar que em pleno século XXI ainda tem gente que não gosta do ser humano só por causa da cor de pele dele, cara. É loucura pensar nisso, mano. É doideira demais, explode meus neurônios. Tem gente que vai te odiar só por causa da cor da sua pele. Só que entenda, mano, entenda uma coisa. Isso é um racismo individual, mano. Isso é pessoas expressando o ódio delas, sabe? Contra outra pessoa só pelo fato dela ter a cor negra. Isso é um racismo mais exposto, mais escancarado. Mas existe um racismo velado que poucas pessoas percebem. Mas o negro, ele sofre isso na alma. O negro vivencia isso durante o dia a dia dele, tá ligado? E o branco não sabe essa realidade, não vivencia isso, não passa por isso. Por mais que ele seja um branco pobre, não um branco elitizado, tá ligado? Ele não vivencia aquilo que o negro aqui no Brasil, o mestiço aqui no Brasil, a pessoa que tem mais melanina na pele vivencia aqui no Brasil, mano. E hoje a gente vai conversar sobre isso. Racismo estrutural, que é totalmente diferente do racismo individual. Que o racismo, ele dói na alma.
Quem não é preto nunca vai entender isso. O racismo estrutural começou em 1988. Entenda uma coisa, o Brasil foi o último país da América Latina a abolir a escravidão. Olha que loucura. E a abolição foi em 1988 com a Grande Lei Áurea. Só que presta atenção, meus irmãos, presta atenção. Os negros que foram libertos, eles eram propriedade. A partir do momento que eles são libertos de uma sociedade capitalista, e eu não estou aqui criticando o capitalismo, pelo amor de Deus, não me entenda errado, eu critico o capitalismo de uma forma excessiva, de uma forma maçante, onde prejudica a vida do ser humano. Óbvio que o capitalismo prejudica de certa forma a vida do ser humano, mas o que eu estou falando aqui é que eles foram inseridos numa sociedade capitalista sem entendimento de como funciona essa sociedade. Então vamos lá, você é inserido numa sociedade, antes você era uma propriedade, mas agora você é literalmente um ser humano livre, liberto, só que você não tem políticas públicas nenhuma que te asseguram. Você não tem casa, você não tem propriedade, você não tem absolutamente nada, você só foi livre, jogado, inserido aí na sociedade sem saber vender, sem ter uma profissionalização em alguma área, sem ter conhecimento de como enriquecer nessa sociedade. Você simplesmente é jogado, tá ligado? E o negro foi simplesmente jogado, não tinha uma lei assegurando uma terra, não tinha uma lei assegurando semente, não tinha uma lei assegurando... Não tinha nada disso, simplesmente tchau, meu irmão. Você foi liberto? Valeu, falou, tchau. É inserido na sociedade. Olha que loucura, mano. Olha que loucura. O negro é inserido na sociedade sem entendimento de como funciona a sociedade. Porque ele era uma propriedade e agora finalmente ele é livre, tá ligado? Olha que doideira. O governo simplesmente não fez nada em favor do negro. E, mano, os negros foram, já que eles não tinham casa, não tinham trabalho, o que eles foram fazendo, mano? Eles começaram a ir para locais onde não tinha habitação nenhuma, foram pros morros, e assim que surgiu as favelas, tá ligado? As favelas surgiram porque os negros foram libertos à própria sorte. E aí, os cortiços surgiram assim, tá ligado? Os negros só foram jogados, mano. Olha que loucura, mano. Olha que loucura. Favela é uma circunstância que o governo criou. Pô, Alexandre, mas isso é uma estrutura, tá ligado? Tipo, era só os negros se esforçarem, poxa. Óbvio que eles tinham que se esforçar mais dobrado, mas era só eles arranjarem emprego, trabalhar, tentar entender a sociedade que eles estavam inseridos. Tudo bem, mano. Só que, e a discriminação racial, você se esquece disso? Muitos negros não recebiam trabalho por causa do fato de serem negros. Você acabou de entender que, olha só, óbvio que na África negros escravizavam negros, mas brancos também escravizavam brancos em diversas áreas do mundo inteiro. O ser humano sempre escravizou o ser humano, isso é óbvio. Mas aqui no Brasil a escravidão não foi só porque os seres humanos se escravizavam. Foi uma escravidão por causa da raça. Brancos escravizavam negros por causa da cor de pele. Simplesmente porque não gostavam, tá ligado? E, mano, pessoas brancas não queriam aceitar negros trabalhando. Negros não recebiam oportunidade de emprego só pelo fato de serem negros, tá ligado? Se você consegue entender isso... E aí veio europeus para cá, o governo começou a trazer europeus, deu terra para os europeus, deu habitação para os europeus e começou essa questão de eugenia, onde o governo fez de tudo para que os europeus tivessem relacionamento com pessoas negras, abusasse e etc e tal, tivessem relação também normal, e para simplesmente o povo deixar de ser negro para ser mais branco. Isso tudo aconteceu no Brasil. Tá ligado? Tipo, vamos embranquecer o nosso povo, vamos embranquecer esse povo brasileiro, sabe? Essa ideia de eugenia aconteceu aqui no Brasil. Pessoas não gostavam de preto e ainda até hoje não gostam do preto, não gostam do ser humano só porque ele tem mais melanina, porque ele é mais escuro do que... Cara, isso aconteceu no nosso Brasil. Parece que vocês esquecem disso. O racista não quer ver que é racista. Isso, meus amigos, se reflete até o dia de hoje. A maioria da população brasileira é negra. Isso é óbvio. Então vamos lá, vamos analisar uma questão. Se a maioria da população é negra e parda, todos os locais da sociedade deveriam ter uma maioria negra e parda. Só que vamos lá,
A maioria negra e parda do Brasil não está em posições de poder, não está em posições de influência, não está em posições que ditam as regras da sociedade. Mas a maioria que está nessas posições de destaque da sociedade são pessoas brancas. Negros e pardos representam 60,4% dos desempregados no país. A responsável pelo estudo identificou um aumento na escolaridade dos negros no Brasil, mas ainda são muitos os analfabetos. Mas aí quando você vai ver a maioria das pessoas que está na favela, que está no ranking de pobreza, que está no ranking da miséria, você vai ver que a maioria é negra, mestiça, a maioria é negra e parda. Olha que loucura, se a maioria do povo brasileiro é negro e pardo, deveria ter negro e pardo em todas as áreas da sociedade. Só que só tem negro e pardo nas áreas mais precárias da sociedade, não nas áreas de prosperidade. Eu não estou dizendo que não há negros lá, óbvio que tem. Tem pessoas que estão lutando, batalharam, se desdobraram e redobraram para conseguir ser inseridos nesse local de destaque, sabe? Pessoas que são negras, mais escuras do que eu, que com certeza são bem-sucedidas financeiramente, bem-sucedidas em diversas áreas da vida. Só que todas essas pessoas, com certeza, têm inúmeras situações que passaram de racismo. Olha que legal. Também tem muita questão do cabelo, mano. Hoje em dia nem tanto quanto antigamente. Vou ser sincero com vocês. Cara, hoje em dia ser negro tá na moda, tudo graças à rede social. Porque se dependesse da televisão, cara, a gente ia continuar tendo uma autoestima muito baixa. Porque sendo bem sincero com vocês, mano, se vocês forem olhar, por exemplo, as novelas brasileiras, mano, você vai ver que as novelas brasileiras colocavam as mulheres negras em posição de doméstica e os homens negros como criminosos, tá ligado? Tipo, eu não tinha... Mano, tipo, eu já ouvi inúmeras histórias de mulheres que têm idade, por exemplo, da minha mãe, que se sentiam feias por ter cabelo crespo. Se sentiam feias por ter cabelo crespo e decidiram alisar, porque se achavam feias demais. Porque o único referencial que elas tinham na televisão era as mulheres brancas de cabelo liso, tá ligado? Homens negros no tempo passado, tá ligado? Eu acho que essa é a única geração que não vai obrigar os filhos a alisar os cabelos e raspar os cabelos, tá ligado? Porque, tipo, na minha época de criança, mano, minha mãe me obrigava a raspar o cabelo zero. Ela falava que meu cabelo grande me dava aspecto de suja, aspecto de mendigo. Eu não só ouvia da minha mãe, não. Eu ouvia também de gente da escola. Ah lá, mendigo. Diversas outras coisas, cara. Por exemplo, o dread, mano, era muito visto antigamente como um cabelo de mendigo, como aspecto sujo, como um cabelo que era muito fedorento. Por isso que você via uma geração de homens que raspavam o cabelo. A possibilidade de mulheres negras com cabelo crespo sofrerem agressões verbais no trabalho são o dobro do que para aquelas com cabelo liso. O cabelo negro era visto como um cabelo ruim e o cabelo branco era visto como um cabelo bom, tá ligado? Pessoas negras perdiam emprego por causa do cabelo. Ah, Alexandre, mas ele perdia emprego por causa do cabelo, mano. Você tem noção do que é isso? Homens e mulheres perderem emprego por causa do cabelo. Aí tem que alisar o cabelo. Isso não é racismo, isso não é uma estrutura racista. Não, isso não é uma estrutura racista. Pelo amor de Deus, mano, isso não é uma estrutura racista. Apontou que o cabelo afro tem mais chance de ser visto como não profissional. A percepção de que uma vaga não foi conquistada por causa do cabelo é de 1 em cada 4 mulheres negras. 2/3 acabam mudando o cabelo para uma entrevista de emprego. Dessas, 4 em cada 10 optam pelo alisamento. Joaquim Nabuco diz algo que é muito verdade, cara. Os ecos da escravidão perdurarão por muito tempo aqui no Brasil. E é uma grande realidade. Até os dias de hoje a gente sente efeitos disso. O número de homicídios de negros por armas de fogo aumentou 47% em 11 anos. Passou de 20.291 em 2003 para 29.813 em 2014. O racismo fica exposto quando o número é comparado aos de mortes entre a população branca, que caiu.
Foram 13.224 brancos mortos por armas de fogo em 2003 e 9.766 em 2014. Aqui no Brasil, meu irmão, a quantidade de melanina que você tem na tua pele vai determinar se seus direitos vão ser negados ou se vão ser preservados. E o principal direito, que é o direito à vida, muitas das vezes para o povo negro não é preservado, mas na verdade é negado. 60% dos jovens de periferia sem antecedentes criminais já sofreram violência policial. A cada 4 pessoas mortas pela polícia, 3 são negras. Nas universidades brasileiras, apenas 2% dos alunos são negros. A cada 4 horas, um jovem negro morre violentamente em São Paulo. O Brasil é campeão de homicídios. Chegamos ao número de 61 mil mortes, o mesmo provocado pela bomba atômica em Nagasaki, no Japão. Todos os anos, uma bomba cai por aqui, matando, na maior parte, jovens negros. I mean, you, the guy, you, the mechanic, wherever, you. I mean, you need to do something. You need to check yourself and see how racist you are. You know what I'm saying? It's real.